Prazos não cumpridos, dinheiro que acaba, empreendimentos que não são entregues. Esses são problemas que vemos em algumas obras públicas no país. Um levantamento do TCU mostra que o Brasil tem mais de 14 mil obras paralisadas. Mas por que tantos atrasos e paralisações? Esse é o assunto do Eu Fiscalizo deste mês. O panorama do levantamento revela um Brasil paralisado. Trabalhos recentes do Tribunal de Contas da União identificaram que 14 mil obras deveriam estar em andamento, num total de 38 mil analisadas. Isso representa mais de um terço, 37%, que não tiveram avanço ou apresentaram baixíssima execução nos últimos 3 meses. A previsão de gasto com esses empreendimentos é de 144 bilhões de reais. 10 bilhões já foram aplicados e não se sabe exatamente o que vai acontecer com esse investimento. É um quadro muito ruim, é um quadro que mexe com a dignidade humana, porque ele atenta contra o social. Essas obras inacabadas e paralisadas muitas vezes têm uma presença social marcante, são obras de infraestrutura que param o Brasil, são obras que se avolumam, se agigantam no Estado, tem um efeito cumulativo. O trabalho traz um retrato de cada Estado, né? A disposição e a distribuição de cada Estado. Isso é o nosso objetivo final, é o interesse público, evitar o desperdício, que nós temos 10 bilhões desperdiçados e não utilizados, não eficazmente utilizados nesse momento. Para chegar ao diagnóstico, o TCU trabalhou com bases de dados consideradas representativas do governo. As bases de dados são da Caixa Econômica Federal, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do Ministério da Educação, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. Buscamos identificar quais sistemas do Poder Executivo dispõem de informações que pudessem ser utilizadas no trabalho. Daí, cinco sistemas se destacaram, levando em consideração principalmente a grande quantidade de obras que cada órgão ou entidade gerencia, os valores desses empreendimentos. Então, sim, os sistemas utilizados como base para o trabalho atual, eles têm uma grande representatividade, não só em relação a valores, contratos de elevada magnitude no cenário total, mas também em relação à quantidade de contratos. Essas obras paralisadas, ela tem um impacto social relevantíssimo. Cabe efetivamente ao Estado, depois de um manancial de informações como essa, cabe a tomar as providências. O trabalho da gente é levantar, fazer o diagnóstico, propor as sugestões. Existem duas grandes formas de se operar, né? Ou o governo federal contrata diretamente a empreiteira, então nesse caso o órgão federal vai conduzir o processo de licitação a partir de um projeto básico de engenharia ou, em alguns casos, até de um projeto executivo mais detalhado que precisa ser elaborado previamente para daí se contratar a obra, ou uma outra modalidade que envolve aí os convênios, contratos de repasse e outros instrumentos, é que o governo federal repassa o dinheiro para o Estado ou para o município e ele faz, então, a licitação e contrata a empresa que vai conduzir a obra. Especialistas no assunto concordam que a conclusão de uma obra pública depende de uma série de etapas, que se inicia muito antes da licitação. Envolve questão de planejamento, tanto de planejamento macro, de se pensar quais são os empreendimentos prioritários e a partir dele fazer uma seleção dentre aqueles que têm mais viabilidade, porque às vezes a gente tem uma necessidade grande, mas, por exemplo, você precisa desapropriar um terreno ou obter uma licença ambiental, o que significa que o empreendimento ainda não está maduro para ser, de fato, contratado, né? Quanto capacidade de planejamento e gestão no nível individualizado. Não, sim, vamos fazer essa obra, mas precisamos elaborar um bom projeto, precisamos fazer uma licitação, precisamos gerir essa obra. Existe essa carência nos órgãos. As obras paralisadas no Brasil, o motivo maior seja a falta de um planejamento adequado, um projeto básico, né, para se iniciar o processo.
muitas das vezes se consegue o recurso, aí quer a toque de caixa, de que se faça licitação, sem fazer uma análise, uma sondagem adequada, sem buscar as licenças necessárias. Então não adianta começar sem esse planejamento e até mesmo para licitar já tem que ter um projeto básico, mas que permita ser executado. Fomos até o estado da Bahia para mostrar uma obra paralisada e os transtornos gerados para a população. Desde fevereiro deste ano, a ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Salvador está suspensa. Já é a segunda vez que isso acontece. O empreendimento abrange 3 bacias hidrográficas. São 46 mil famílias em mais de 10 bairros que seriam beneficiadas com cerca de 100 quilômetros da rede de esgoto. A gente está sofrendo por um problema que a obra está parada, o esgoto está em céu aberto, a gente tem que ficar buscando água no vizinho, então é uma situação muito difícil para a gente. A gente passa por uma situação muito desagradável, esgoto a céu aberto, é muita muriçoca, muito problema, trazendo muitos riscos para a gente aqui, no caso de doenças praticamente contagiosas, porque temos muitas crianças ao redor e realmente isso não faz bem à população. A empresa baiana de águas e saneamento de Salvador é a responsável pela obra que foi iniciada em 2009. O engenheiro da Embasa comenta sobre o atraso e a previsão de entrega. Nós requalificamos o orçamento, corrigimos algumas deficiências e estamos com um processo de licitação baseada na nova lei das estatais. Segundo semestre agora vamos licitar e tudo dando certo com a licitação, a gente inicia a obra ainda no segundo semestre. O investimento total é em torno de 160 milhões, já foram gastos 85 milhões e a gente tem mais previsão de gastar mais 75 milhões para concluir as etapas. A gente fica na expectativa de sempre terminar e nunca termina, somos seres humanos de bem, precisamos de pelo menos isso, né? Pagamos nossos impostos e eu acho que é o mínimo que poderemos ter. Segundo o Ministério da Economia, o país tem hoje mais de 100 mil obras públicas e o governo tem tomado ações para solucionar os problemas na área. Então, a gente tem trabalhado numa série de instrumentos, endereçando toda essa cadeia. Primeiro, lançamos em janeiro de 2019 uma instrução normativa que obriga os órgãos a elaborarem um plano anual de contratações. A gente entende que esse é o primeiro passo nessa cadeia toda, porque obriga que ainda antes da elaboração da proposta orçamentária para o ano seguinte, o órgão já pense, olha, o que eu quero contratar, no caso em 2020, faça uma seleção de projetos prioritários e a partir daí trabalhe a viabilização do orçamento para depois entrar no planejamento detalhado dela. A necessidade de identificar as responsabilidades na execução das obras também foi pontuada a fim de evitar as paralisações do setor e transformar a realidade. Toda obra, todo empreendimento, você tem diversos tipos de serviços. E não pode ser o órgão público responsável, não existe isso. Pessoa jurídica não é responsável. Quem é responsável é a pessoa física. Então tem que estar caracterizado quem é o responsável pelo orçamento, quem é o responsável pela execução. Cada profissional vai ter a sua responsabilidade e responde perante a lei. Uma questão, infelizmente, ainda existe no nosso Brasil, obras paralisadas por cunho político. Então, uma obra que foi iniciada no governo, o outro entra, digamos, uma oposição a quem iniciou a obra e simplesmente dá aquilo sem nenhuma responsabilidade financeira, responsabilidade fiscal, ele interrompe, quer dizer, tudo que foi aplicado fica ali perdido. No próximo bloco, vamos mostrar os trabalhos do TCU que apontam os principais problemas de obras paralisadas no país. O complexo penitenciário da Papuda, na capital do Brasil, é mais um exemplo de obra financiada por recurso público e com problemas de execução.
Existe a demanda de construir 4 novos centros de detenção provisória que vão possibilitar o aumento de 3.200 vagas prisionais, 800 em cada unidade. A construção chegou a ser iniciada, mas foi paralisada em 2017. O percentual de execução passou de 55% para 38% no ano passado, segundo o relatório do Departamento Penitenciário Nacional. O projeto já recebeu 80 milhões de reais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que a rescisão foi efetuada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, à época responsável pelo contrato, em razão de paralisação sem justa causa e sem prévia comunicação à administração e pelo não cumprimento de cláusula contratual. Informaram ainda que a obra foi reiniciada no final de maio deste ano pela segunda colocada no processo licitatório. A previsão para término é de 12 meses. Esse defensor público fala sobre as consequências do atraso. Uma superpopulação carcerária que reflete diretamente questões de segurança e usufruto dos direitos dos presos. Em se tratando das consequências da superlotação diretas para o ambiente penitenciário, é diminuição dos tempos de visita, diminuição dos tempos de sol, a inexistência de ambiente sadio para eles ficarem, porque celas para 10, 12 presos, hoje nós temos 36, 40. Em questões de segurança, a superlotação gera um grande problema por conta da própria estrutura física, que está numa superlotação que não suporta mais, está no limite de entrada de pessoas, que não é acompanhada de um aumento também do número de agentes penitenciários. Trabalhos recentes do TCU buscaram identificar as falhas nos empreendimentos públicos atrasados ou paralisados no país, como no caso da Papuda. A conclusão da auditoria apontou 3 causas principais: contratação com projeto básico deficiente, insuficiência de recursos financeiros na contrapartida e dificuldade dos entes subnacionais em administrar a verba recebida. O TCU tem uma expertise secular de trabalho de auditoria e levantamento, tanto interno quanto externo, de campo. Nós analisamos os dados trazidos pelos sistemas de fornecimento do governo, né? Nós analisamos os dados dos ministérios e nós fazemos visitas em loco e analisamos as obras também. Nós temos grandes objetivos nesse projeto. O primeiro objetivo é recolher o maior número de informações e fazer um diagnóstico das obras inacabadas no país, das obras paralisadas no país, e enviar ao Congresso Nacional e enviar ao governo, ao Poder Executivo. Um dos levantamentos analisou os recursos destinados ao Proinfância e revelou que 75 mil vagas deixaram de ser criadas em creches. Na saúde, os dados mostram cerca de 190 UBSs, unidades básicas de saúde, paralisadas, e 250 equipes de saúde da família sem realizar atendimento. Além do custo pela manutenção das construções, foi destacado o prejuízo causado pela demora ao impedir os benefícios assistenciais que seriam oferecidos à população. O ministro reforça o papel do TCU. Por isso que nós somos um órgão não apenas sancionador, mas somos um órgão de atenção e suporte à gestão pública. Nós queremos ensinar a não errar, nós queremos ensinar ao gestor a fazer o certo, nós queremos ajudar na execução dessa obra e quando efetivamente o erário público estiver comprometido, nós utilizaremos o nosso dever constitucional de punir. Mas nosso compromisso é o interesse público, é buscar minimizar os danos já existentes. Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui com Bruno Martinello Lima, ele que é secretário de Fiscalização de Infraestrutura Urbana aqui no TCU. Obrigada pela participação, Bruno, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, é um prazer falar de um assunto tão importante para o país. A gente acabou de ver então a reportagem, né, que fala um pouquinho sobre esse trabalho que vocês fizeram, e eu já quero começar com essa pergunta: quais são as causas que levam à paralisação de uma obra? Das 5 principais bases de dados de informações que nós coletamos, somente uma delas responde essa questão: quais são as causas?
Então, das 14 mil obras paralisadas, apenas 3 mil delas têm essa resposta ou têm, a princípio, esse diagnóstico de resposta. Mas quando nós observamos as respostas que foram dadas, elas são muito genéricas, muito amplas. E aí, dentro da nossa auditoria, nós buscamos fazer visitas in loco e o que a gente viu foi que a maior parte delas está relacionadas a problemas de projeto. São projetos que, eventualmente, não têm o detalhamento ou não foi orçado da maneira correta ou precisam fazer alterações significativas e isso leva, consequentemente, à paralisação dessas obras. A gente pode resumir todas essas causas a um grande problema, que é a falta de planejamento. Hoje, no nosso país, nós não temos a cultura de planejar. Então, muitas das vezes, esses projetos são feitos em tempo muito inferior àquele que era devido. Na pressa, no afã de a gente conseguir colocar essas obras para andar, executar e entregar, a gente esquece um passo anterior que é importantíssimo, que é planejar. Para que depois, quando a obra for executada, todos esses problemas já tenham sido previstos, eu tenha feito a melhor contratação possível e essa obra possa andar de acordo com aquilo que foi planejado anteriormente. Quando a gente fala de 14 mil obras espalhadas pelo país aí paralisadas, a gente está falando de um impacto muito grande para a população. Então, quando uma obra ela é paralisada por falta de gestão, seja pela causa que for, isso traz transtornos diretamente para a população, né? Que impactos são esses? Sem dúvida, a população é a principal prejudicada, porque praticamente todas as nossas políticas públicas, ou a maior parte delas, elas são entregues à população por meio de uma infraestrutura, por meio de empreendimentos, né? Então, quando você tem uma obra paralisada, você está deixando de entregar não aquela obra por si mesma, mas uma política pública que está ali por trás. Então, são creches paralisadas que representam vagas onde crianças poderiam estar estudando e não estão. Quando você fala de paralisação de postos de saúde, é a população que está deixando de ser atendida ali em um ambiente adequado. Mas ainda há um componente econômico e financeiro também importante. Primeiro porque há um desperdício de recurso, você aplica recursos que você não tem nenhum usufruto e, além disso, a economia para de girar. Eram empreendimentos importantes para aumentar a competitividade do nosso país, injetar recursos na economia, que estão paralisados por conta desses empreendimentos, por causa dessa gestão. Os recursos inicialmente previstos já não são suficientes, você vai ter que aportar novos recursos, refazer serviços. Então, todos saem perdendo com essa situação. A partir desse trabalho que vocês fizeram aqui no TCU, algumas obras foram paralisadas, mas a gente está um pouquinho distante desse número de 14 mil, né? Qual é o número que se encontra nesse trabalho de vocês? Bem, das 14 mil obras paralisadas, os órgãos de controle são responsáveis apenas por 3% delas, cerca de 90% ao todo daquelas que nós temos conhecimento da causa. Isso é um universo muito pequeno e serve para reafirmar aquilo que nós temos defendido há bastante tempo, que os órgãos de controle não são os responsáveis por essa paralisação que muitas das vezes é equivocadamente difundida nos meios dos gestores. E por parte do TCU, que é um órgão de controle, mas não é o único, ele tem a indicação apenas de 6 obras ao Congresso Nacional para a paralisação delas, que foi referendada pelo Congresso, e essas 6 obras só foram indicadas por parte desta Corte de Contas pelas inúmeras irregularidades graves que abarcam a gestão desse empreendimento. Então, são obras com sobrepreço, são obras com projetos que não atendem à sociedade, que, se continuadas, o prejuízo é muito maior do que a paralisação delas. Então, nesses casos, é feita uma avaliação pelas unidades técnicas, pelo colegiado dessa corte e pelo Congresso Nacional acerca do custo dessa paralisação e do benefício. E o que é feito, Bruno, a partir de um trabalho como esse? O que vocês propõem como solução? Por meio do acórdão do TCU, uma série de recomendações foi feita ao Ministério da Economia, primeiro para nós darmos melhoria nessa questão das bases de dados.
Hoje há uma dispersão muito grande dessas bases em vários órgãos que elas não se comunicam. Foi proposta uma série de recomendações para que haja integração dessas bases, para que haja fortalecimento de ações relativas aos municípios, como, por exemplo, a formação de consórcios públicos. Hoje há uma dificuldade também grande por parte dos municípios em gerir esses recursos que eles recebem, tanto com relação à parte técnica, quanto com relação à parte financeira e orçamentária. A capacidade de gestão do município ela é limitada. Além disso, nós também fizemos algumas proposições para que haja uma uniformização do critério. E, por fim, é acompanhar o desenrolar dessas medidas, para a gente saber quais providências foram tomadas para que essas obras que estão hoje paralisadas sejam retomadas e quais as principais providências para que outras não incorram no mesmo problema. Obrigada, Bruno. Foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Eu Fiscalizo. Eu que agradeço. No próximo bloco, a gente volta mostrando os aplicativos que divulgam o andamento das obras no país. No Eu Fiscalizo deste mês, estamos falando sobre obras paralisadas e os transtornos para a população. Durante o programa, você acompanhou que o TCU apontou um diagnóstico com mais de 14 mil obras paradas no país. No relatório, foram apresentadas falhas como má gestão, custos pelo desgaste e manutenção das obras e prejuízo na demora da entrega do empreendimento. Na próxima reportagem, nós vamos falar sobre as iniciativas que ajudam no controle e no acompanhamento dos empreendimentos da União. Ao longo do tempo, as obras públicas foram administradas por órgãos específicos e de acordo com seu sistema próprio. Faltava um direcionamento para uniformizar os critérios dos contratos e identificar a paralisação no andamento das construções. Isso dificultou na obtenção do retrato da realidade no Brasil e ainda é um desafio a ser superado. Há mais de 10 anos, o TCU recomenda a criação de um único registro para obras. Em 2007, houve essa determinação para a constituição do Cadastro Geral de Obras, em função do diagnóstico que foi feito da falta de integração dos sistemas. Desde lá, o TCU vem acompanhando os desdobramentos das ações por parte do Ministério do Planejamento, do então Ministério do Planejamento. Hoje, as ações estão a cargo do Ministério da Economia. Recentemente, nessa auditoria, na auditoria sobre obras paralisadas que fizemos agora em 2018, com o Acordo 1079-2019, nesse trabalho foi identificado, mais uma vez, a importância, e foi constatado e foi recomendado ao Ministério que busque, de fato, promover a integração dos seus sistemas. A recomendação não possui apenas o intuito fiscalizador, mas também o de proporcionar suporte ao funcionamento da administração. Com isso, o gestor, quando ele analisa todas as informações que ele tem disponível, é muito difícil ele conseguir interpretá-las, já que os sistemas falam linguagens diferentes. Então, o Cadastro Geral de Obras, ele vai permitir uma visão global da gestão das obras. E aí sim permitir que o governo federal priorize a obra que deve ser priorizada, porque ele vai ter um sistema único integrando todas as bases, falando a mesma linguagem. Algumas ações do governo conduzidas neste ano pelo Ministério da Economia seguem essa orientação. Foi lançada a plataforma Mais Brasil, uma base de dados unificada formada por vários segmentos que movimentam o país. É aberta para toda a população. Quando nós estamos falando da plataforma Mais Brasil, nós estamos pegando um conjunto muito mais amplo de empreendimentos, não só obras, mas também aquisição de equipamentos e de serviços e de todas as transferências da União. Ela é uma plataforma tecnológica na qual, ao longo dos próximos 4 anos de governo, nós vamos migrar para dentro dela todas as transferências de recursos que a União faz para estados, municípios e organizações de terceiro setor. Nós estamos falando de volumes aí que chegam a 380 bilhões de reais por ano. A ferramenta disponibiliza o painel de obras, que permite acesso livre às informações do setor com recursos federais. O cidadão pode acompanhar a execução física e financeira na sua região por meio do relatório gerado em detalhe de obras. Assim, é possível verificar onde há percentual de baixo desempenho. Constam dados do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, do Siconv,
o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses e do Programa Avançar. Já são cerca de 108 mil empreendimentos cadastrados, que somam mais de R$1 trilhão em investimentos. Para aproximar mais da realidade dos cidadãos e possibilitar maior integração, foram desenvolvidos 3 aplicativos de celular. Neles, podemos encontrar informações sobre investimentos públicos administrados pela plataforma Mais Brasil. O Cidadão Mais Brasil mostra as transferências para os governos estaduais, municipais e organizações da sociedade civil. É possível sugerir, por exemplo, a pavimentação de uma rua em benefício da sua cidade. O aplicativo Fiscalização Mais Brasil auxilia principalmente os servidores públicos que atuam como fiscais na gestão de vistorias. Possibilita monitoramento, envio de informações e até o georreferenciamento. E o Gestão Mais Brasil apoia gestores públicos das diferentes esferas de governo. Há informações sobre os programas, propostas e instrumentos celebrados com a União. O cidadão pode baixar, colocar no seu celular e ele se tornar o fiscal in loco da obra. Então, como exemplos que eu dava, numa pavimentação de uma rua, ou de uma construção de uma creche ou de um hospital, você não precisa esperar, como era, né, no passado, 6 meses depois chegar um calhamaço de papel lá do município com algumas fotos. Não, hoje ele consegue um acompanhamento em tempo real e com isso tomar eventuais ações de gestão aí para que o empreendimento avance na velocidade planejada. O trabalho para aumentar o poder de gestão e o controle social conta com o apoio do TCU. Nós temos buscado fazer reuniões periódicas avaliando o passo a passo ao longo desse cronograma. Logicamente, cabe ao Ministério cumprir a determinação, mas é importante que o TCU esteja sempre de portas abertas para o diálogo, para discutir com o próprio Ministério a complexidade que de fato é o cadastro de obras. Então nós temos atuado acompanhando as medidas adotadas, mas também dialogando muito sobre o tema que de fato é complexo, levando um pouco da experiência do TCU também sobre o tema. Esse trabalho não termina em si mesmo, esse trabalho não se completa, tá certo? Nós temos anualmente entregar mais elementos ao Congresso Nacional e ao Governo Federal e aos governos estaduais para efetivamente criar um pacto no país, e aí o TCU está propenso a participar desse pacto em nome da restauração e da eficiência do Estado, né, acabando ou tentando minimizar essas obras que são hoje paralisadas ou inacabadas, que tanto mal traz à nação brasileira. O Eu Fiscalizo termina por aqui. No próximo mês nós vamos falar sobre políticas públicas.